a Bíblia em árabe do Chad só terminou de ser traduzida completamente há um pouco menos de 2 anos atrás. Uau! Então imagina, como você vai conhecer Jesus se você não tem a Bíblia, a palavra de Deus traduzida no seu idioma? Eles paravam a gente no meio da rua, eles olhavam assim pra mim e falavam, é você que tem que levar ela, não é ele não, você que é mãe, ele Eu é falava, pai. eu sou o pai, eu quero carregar minha Aí filha, eles dá falavam, eu amo licença. minha filha, eu posso carregar minha filha. Aos 11, eu sofri um abuso sexual por um menino mais velho que eu na minha escola. E isso afetou muito a minha identidade. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Raíza Cast. Hoje eu estou super animada. A gente saiu de uma temporada falando de maternidade, mas daqui em diante os episódios vão ficar um pouco mais diversos para que a gente converse com muitas pessoas em temas diferentes, em histórias diferentes. E eu tô muito feliz de dividir com vocês hoje o testemunho e a história de um casal que eu já conheço há muitos anos, né? Acho que pelo menos uns 10 anos, assim, a gente congregava na mesma igreja, eles ainda estão na mesma igreja. E eles se casaram, eu os conhecia como amigos separadamente, se casaram, se tornaram missionários, já tem 3 crianças aí na história pra contar. Então a gente tem muita história que pode com certeza inspirar você num ponto de vista de convocação e chamado. A gente vai falar de missões aqui, mas eu acho que a gente pode começar lembrando que nós estamos em missões o tempo todo. Todos os dias, e com todas as coisas que a gente faz. Estou aqui hoje com o Gabriel Meirelles e com a Gabi Meirelles. Acho que eles podem se apresentar um pouquinho. É fácil decorar, né, os nossos nomes, Gabriel e Gabi. Muito bom! Não esqueçam nossos nomes aí e orem por nós. As pessoas brincam, olha, se não fossem casados, já podia ser pelo menos uma dupla sertaneja. Gabriele, já daria certo. Mas vocês gostam do sertanejo? É brincadeira. Isso é relevante. A gente tá criando uma outra dupla sertaneja Ah, aqui, é ó. verdade. Timóteo e Matias. 2 nomes. É o nome deles mesmo? É. Que legal, que lindo. Eu sou Gabriel, a Gabriele. A gente tem uma filhinha, Abigail. Estamos aguardando o Timóteo e Matias. Nós somos de Campinas, São Paulo. E, bom, como a Rai comentou, a gente se conheceu na igreja, né? Na Nazareno Central de Campinas. E estamos servindo em missões já há alguns anos, né? Sim, de formas separadas e agora como casal. Legal. Juntos. E a gente voltou recentemente do Chad, um país que fica na África. Vocês, a Gabi mencionou, eu não sabia, que vocês já eram missionários antes, então, de se conhecer. Separadamente. Separadamente. Em lugares diferentes, não eram nem amigos nesse período. Ou eram amigos? Éramos. Não, nessa época nós já éramos amigos, mas Deus ele deu o chamado missionário, a missão transcultural pra gente antes de ser casado. Então, Como foi, Gabi? Conta a sua história. Claro que eu conto. Nesse sentido, porque as pessoas sempre me perguntam, mas qual que é o meu propósito? As pessoas falam tanto de propósito, as pessoas falam tanto de chamado, as pessoas falam tanto de convocação. Quando eu tinha 9 anos, eu percebi qual era a minha convocação, que foi cantando uma música chamada, vocês conhecem, Aos Olhos do Pai, Diante do Trono, numa igreja pequenininha. Minha autoestima devastada, já aos 9 anos. Mas quando eu cantei essa música, que ela se comunicava muito comigo, eu olhei nos olhos das outras crianças e eu falei, é aqui. Esse é o meu lugar da identidade e tal. Então, para cada pessoa é um processo, né? Então, acho tão importante Cada um tem a sua compartilhar. vocação, né? Como Deus trabalha na sua vida, né? E é muito importante as pessoas estarem assim, abertas para entender qual é a vocação dela, né? O chamado dela. Porque a gente tá num tempo onde as pessoas querem tanto um padrão, tipo, eu quero ser usada dessa forma, aí eu quero que os meus dons e meus talentos vão para essa linha, e acabam meio que não entendendo a identidade delas. Se perdendo. E pro chamado, entender a vocação ministerial, isso é muito importante. No meu caso, que é totalmente diferente do Gá, eu me converti aos 20 anos, eu já era mais velha. Então, desde o começo ali, já comecei a servir na igreja, ajudando no ministério. E foi servindo dentro do ministério que eu entendi que Deus estava me chamando para estava me convocando para um chamado transcultural. Eu amava a parte de sentar e conversar com as pessoas, sabe? Do discipulado e estar ali junto. Eu já fui abençoada, inclusive. Aí, né? Você lembra? Que a gente já conversou naquela parte da escola da Nazareno. Como se chama? No Hildo Matos? Não. No prédio, onde você fazia faculdade. No 100. No 100, isso. A gente sentou ali, acho que eu tava numa época, assim, muito
difícil pra mim isso Nossa, quando a gente Ah, a Gabi é conversou. dessas mesmo. Ela- Ela já me pegou gente, também no comecinho da amizade foi por causa disso. Eu amo isso, sabe? A Sim. oportunidade de conversar com as pessoas. E ali, servindo dentro do ministério, Deus foi colocando no meu coração, eu te chamei pra isso, mas de forma transcultural. E no meu coração, gente, eu assim, se tem uma área que eu amo, é o cuidado. Cuidado das pessoas, cuidado mental, cuidado emocional. E Deus, ele estava me chamando cada vez mais para um novo ciclo. Então, aperfeiçoamento, fui fazer cursos de aconselhamento bíblico, de psicanálise, para me preparar para isso. Tanto que eu sabia que em algum momento ia ter essa oportunidade de ir para fora, para outros campos. Mas um dia em específico, eu participei de uma viagem missionária junto com o Ministério de Jovens, e a gente estava indo para o sertão. Amo demais, assim, amo meu coração, nossa, amo. E aí, em um momento, Deus me levou para um reservado, assim, um lugar onde tinha montanhas, casas, tal, e assim, casas bem afastadas. E eu já com essa certeza no meu coração que Deus iria me usar dessa forma, usando a minha vocação, mas que ainda não era a minha atuação, era um tempo de preparação, mas ele falou, filha, eu quero te usar para pessoas como essas, que estão em localidades distantes, que estão passando por momentos depressivos, momentos de ansiedade, de pânico. E eu estava passando por aquilo naquele momento. Mas eu tinha pastores do meu lado, eu tinha medicamentos, eu tinha, assim, terapia. Mas eu entendi que Deus estava me capacitando e pedindo para realmente eu ser usada em obediência para chegar até essas pessoas com o meu chamado, com a minha vocação. E na minha cabeça eu pensava, sim, porque eu sei o quanto isso dói. Eu realmente quero poder ajudar pessoas que estão passando por isso. E ainda mais levando a palavra do Senhor, porque é o que cura, é o que transforma. Sim. Então, para mim, foi uma jornada, sabe, ministerial, mas também a própria depressão, embora ela não seja algo bom e algo que eu escolheria passar, ela me fez abrir os olhos para aquilo que Deus estava me levando, sabe? Para onde Ele estava me levando. Então, a sua vocação, a sua inclinação é mais para a integridade do homem, corpo, alma e espírito em outras culturas, necessariamente. Sim. Qualquer lugar, né? Deus, A saúde emocional. quando Deus ele me chamou, Ele não me deu uma região. Ele não me deu um local. Falou assim, porque existe isso, né? Geográfico, tal, chamado geográfico. O para mim, não. O para mim foi em relação à vocação. E em um determinado momento da minha vida, Deus falou, abre o coração para a África, e é aqui que estamos. Depois vamos entrar mais sobre isso. Mas eu entendo que, no meu caso, Deus ele quer me usar com a minha vocação. Que lindo. Não trabalhando para gerar recurso, mas realmente para cuidar de pessoas. Que legal, que lindo isso. E você, Gá, como foi sua inclinação ao Ministério de Missões, assim? Eu me converti aos 7 anos e aos 9 Deus já começou a falar comigo que eu ia crescer, eu ia ser missionário e ia ser missionário na África. Uau! Então foi logo cedinho que Deus começou a me chamar. Mas claro que nessa jornada, nesse processo aí, eu acabei me desviando do caminho. Mas daí, em um momento, Deus me resgatou de novo, me lembrou do meu chamado. Quantos anos você tinha? Você lembra da hora do... Eu acho que foi A volta. 8 anos atrás. Uns 20 e pouquinho. Faz 8 anos 22. mais ou menos, 26 anos. E daí, nisso, eu larguei meu trabalho, larguei tudo e fui. O primeiro lugar que eu fui foi para o Piauí, para servir num projeto da nossa igreja, com crianças em estado de vulnerabilidade. E daí, lá, eu entendi que realmente eu queria isso. Deus estava me preparando para o resto da vida, servindo num contexto transcultural. E daí eu fui para me preparar, me preparei, fiz seminário, fiz cursos de missões, e daí depois a gente... Com que você trabalhava antes? No Piauí ou não? Não, aqui. Antes de A se sua tornar formação. missionário, sua formação. Eu sou engenheiro agrícola, me formei na Unicamp, cheguei a trabalhar numa empresa super legal de tecnologia. Que legal. E... Tinha como meta ficar rico. Era nesse lugar que eu queria chegar. Muito obrigada, Gabi. Nada como mulher, né? A gente tá sempre assim, tipo, eu sei, Valdeira. Meu objetivo era
Eu vou trabalhar bastante, ficar bem rico, e um dia eu vou largar tudo e ir pra missões. Ok. E daí Deus me lembrou disso antes. Não, eu fiquei rico e fui. Mas dizer, meu pai é o depende do dono. ponto de vista, é isso. Meu pai é dono de todo o ouro, toda a prata, então. É isso aí. Ele tem nos sustentado desde então. É aí. verdade. Que lindo, gente. Muito bom. E como vocês se conheceram? Na igreja, né? Na A gente igreja comentou mesmo. No começo, mas eu falo como vocês se aproximaram como casal e... Desde o primeiro dia a gente já viu uma conexão aí, né? Isso 8 anos atrás. Não, hoje já faz mais, né? Mas logo no início já começaram a fazer piadinhas, né? Uhum. Com a gente, você, a Gabi, e aí, dá certo. Gabi. E daí eu fui o mais difícil, assim, nesse comecinho. Falava, não, eu só quero ser amigo dela. Eu bati o olho e falei, Vou casar com olha, eu ele." casaria. E ela se declarava pra mim, assim, ela era ousada, corajosa. Não me julguem, mas eu sei que vai Não. acontecer. Mas, gente... Mulheres, ajudem, pode ser ousada assim. Essa Declarem. é a visão de vocês. Não, eu acho que o lugar... A ideia do podcast aqui, né? Apesar de... Hoje a gente tá muito... reativo, né? As pessoas não podem ter opiniões diferentes e divergentes. Sim. Tipo, eu cancelei minha inscrição no canal porque Ai. tal convidado falou tal coisa. Mas essa é a beleza. É por isso que eu tô Sim. trazendo outras pessoas com outras visões e outras histórias, porque essa é a beleza disso, Sim. né? Você acha mesmo que a mulher pode... Eu acho que ela pode dar esse passo, sim. Às vezes se o homem... Bom, pra mim, é que eu acho que não tava maduro ainda. Eu tava passando por várias questões aí. E eu não entendia que eu podia casar com minha melhor amiga. E isso é especial demais. Na verdade, todo mundo devia casar com sua melhor amiga e ser uma pessoa que você pode confessar seus pecados, ser aberto, contar seus podres e contar junto com essa pessoa e amar essa pessoa, né? Então, eu não entendia isso ainda. Então eu falei, não quero perder minha melhor amiga, vai que, né, eu perco essa amizade. Qual era a abordagem, Gabi? Tipo, qual vocês estavam próximos, como amigos, confessavam, contavam suas dores, seus medos, suas ansiedades. Sim. Mas qual foi a abordagem em que você foi totalmente clara ou você parecia disponível? Como foi? Então, eu não fazia aquele lance de jogada, sabe? Não. Eu realmente, eu era uma melhor amiga, tava ali. Eu não fazia as coisas para que ele pudesse me ver, assim, de talvez dar uma oportunidade. Eu era quem eu era. Mas eu deixava bem claro para ele de uma forma, assim... Porque a gente tinha muito essa abertura de sair para tomar um café, sair para comer e tal... E o pessoal, eles falavam tanto da gente, poxa, vocês combinam, tal, que às vezes eu dava aquela, será que a gente realmente combina? Sabe? Aí aqui, vamos tocar num assunto aqui que falaram hoje. O que você acha disso? Mas sim, em alguns momentos que eu vi que era necessário chegar e ter essa conversa um pouco mais séria para abrir o coração também, porque eu não queria agir de falsidade com ele, para que talvez futuramente alguém falasse, mas a Gabi gosta de você. Eu gostaria que ele fosse a primeira pessoa a saber disso por mim, justamente porque era meu melhor amigo. Então, já tiveram momentos que eu precisei falar, olha... Era verdade, né? A verdade, trabalhando ali pra não entrar num aspecto de, sei lá, defraudação emocional. Sim. Por exemplo, você gostando dele, vocês amigos, e ele não querendo perder sua amizade, estar presente, então isso poderia até, se ele não soubesse disso por você mesmo, ia ficar sempre na imaginação. E os dois... Mas daí depois, continuando um pouquinho essa história, depois foi a vez dela. Eu fui pra missões, fui morar fora, e eu me toquei que eu tava sentindo falta dessa amizade, do carinho dela, eu gostava dela. E eu falei, vou me declarar. E daí, voltando pro Brasil, a gente saiu pra conversar, e eu abri meu coração. Falei, eu gosto de você, quero um relacionamento com você. Mas daí foi a vez dela de falar não. Mas não foi por maldade. Não, isso Mas não tá daí em ela questão. tava no processo também, tava de transição pro Chile e tava também no processo de depressão também, né? Sim.
E daí ela... Não era o meu momento de um relacionamento, então... E eu entendi, então, essa fase. Mas daí a gente, cada um foi para um canto. Eu acho que eu preciso pontuar isso aqui. Ela estava disponível, ela disse que estava Sim. disponível, mas ela estava muito mais conectada ao que ela estava vivendo e a verdade do que ela estava vivendo, porque ela não estava desesperada e fosse a qualquer custo Sim. ou por qualquer razão. Não. Então, a sinceridade, a verdade tem valor, mas é mais importante ainda você entender o seu momento. Com certeza. E ela gostava ainda de mim, né? Eu gostava. Mas ela entendia que não era o momento Mas mesmo. era questão de realmente colocar na balança. Poxa, Deus está direcionando ele para um lugar e está me direcionando para outro nesse momento. Por mais que a gente se goste e assim, exista um carinho, um respeito, um desejo de ficar junto, precisa parar, né? E entender o que pesa mais, o que tem mais valor. Então... Mas daí Deus uniu a gente, né, depois. Eu fui pro Chad, ela foi pro Chile. Acabei voltando, me preparar para ir muitos anos pro Chad. E eu tava tentando um visto. E eu não tava conseguindo esse visto. E teoricamente era para ser fácil conseguir. E eu fiquei aqui mais umas semanas aqui no Brasil. A Gabi tinha feito uma escola no Chile, foi fazer um prático em Moçambique. Ela teve problema de visto em Moçambique também e teve que voltar para o Brasil. Em Moçambique também, não é para ter problema de visto, tem muita parceria com o Brasil e tal. Era pra vocês E a gente se voltarem pro reencontrou Brasil. aqui. E daí, nesse tempo, a gente falou, agora é pra valer. Vamos ficar junto pro resto da vida. Que lindo. E daí a gente casou Quanto tempo vocês namoraram? Pouco. 1 ano e meio. 1 ano e meio até o ok. casamento. É. Porque daí eu voltei pro Chad ainda, porque nas semanas seguintes eu ia sair pro Chad já. Então eu fiquei mais 1 ano lá e ela se preparando para poder, ir como longo prazo aí servir em missões. E daí eu voltei e a gente casou. Gente, agora entrando um pouquinho mais na parte missionária mesmo, né? Vocês falaram, eu estava no Chile, fui pro Chad. O que mais mudou na perspectiva de olhar, né? A gente começou com, eu sonhava ficar rico e fazer missões depois, com toda a riqueza que eu havia acumulado. Mas na prática, estando lá, o que mais mudou vocês, assim, sabe? Numa questão de, eu achava que isso era desse jeito, mas não é desse jeito, dessa maneira. Como se conectar com aquele povo, uma cultura totalmente diferente da sua, o idioma, as limitações. Eu queria que vocês contassem um pouco da experiência do que é estar em campo missionário. Eu acho que viver num campo transcultural traz muitos desafios, né? Aqui mesmo no Brasil tem muitas culturas diferentes, mas é uma cultura muito mais diferente estar num país como no Chad, por exemplo, né? É o país com o IDH mais baixo do mundo, então é o país mais pobre do mundo. E são para coisas, isso significa coisas diárias, Coisas então básicas. assim, básicas. Então, eletricidade, a água saindo pela torneira. A gente não tinha água em casa, não tinha energia em casa. E isso a maior parte da cidade é assim, né? Então, viver num contexto transcultural, um dos aprendizados é essa flexibilidade, nós somos seres adaptáveis, né? Deus criou assim que a gente possa se adaptar em qualquer lugar. E amar a criação dele. A gente está lá em obediência ao Senhor. Não é porque é um país pobre, mas foi um direcionamento do Senhor para ir até lá. E a gente vai levar o amor de Deus para eles, né? Falar de Jesus para eles. Então, foi esse contexto de entender para que nós fomos criados, para adorar a Deus e ver as nações glorificarem o Senhor também. Manifestar o amor de Deus pro Uhum. próximo. Outro desafio também pra gente é que no país onde a gente estava vivendo, a religião predominante é o islamismo, né? Então, assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas nunca tinham ouvido falar sobre Jesus também. Isso é incrível. Então, né? é uma realidade muito diferente pra gente. Eles ouviram sobre Literalmente não. Já ouviu falar de Jesus? Jesus? Essa Eles é a conhecem reação? Jesus, mas é um Mas Jesus... muitos não conhecem também, né? Também. Mas alguns que conhecem pelo próprio Corão. O que aí é um Jesus diferente do que a gente tem na Bíblia. Ele não é né? Deus. Ele não é. Ele não morreu. Ele não morreu. Essa é uma história distorcida. Ele não sabe? morreu, não ressuscitou. Então, É uma história diferente ali. pode até falar que conhece Jesus de alguma forma, mas é aquela necessidade de ensinar tudo sobre Jesus, porque às vezes conhece um ponto ou outro, mas quando você vai ouvir acaba falar, sendo uma história distorcida. Então, isso pra gente é muito diferente, porque aqui no Brasil tem
em uma só avenida tem várias denominações e a pessoa ela vai se encaixando e doutrinas e tudo mais, mas existe um padrão. Lá não. Na nossa cidade, mais de 95% professava o islamismo. Então, é um contexto muito diferente. Mas lá vocês têm uma igreja que apoia vocês, ou não? Tem uma igreja que foi plantada pelos missionários lá, mas ela é pequena ainda, né? Entendi. Ela tem 35, 40 membros ali. É a única igreja em árabe naquela região do norte do Chad. Vocês aprenderam o idioma? A gente teve que aprender o árabe, o francês. O Gá conseguiu fazer ali os dois anos dos estudos, mas eu não consegui. Mas não, também dava para sobreviver? Sim. Dava para pedir comida, dava para pedir informação. Ela não conseguiu porque a gente teve que voltar, né? Senão ela teria continuado os estudos aí. Árabe e francês. Árabe e francês. Para se preparar para o Chad, esses são os dois idiomas. Bem tranquilos. Super. Muito bom. E o árabe do Chad é o idioma mais falado naquele país. E para ter uma noção aí com relação a conhecimento de Jesus, a Bíblia em árabe do Chad só terminou de ser traduzida completamente há um pouco menos de 2 anos atrás. Uau, Então imagina, como você vai conhecer Jesus se você não tem a Bíblia, a palavra de Deus Não, traduzida no seu impossível. idioma? E pessoas testemunhando isso, né? 5% da população, ainda que você... Porque eu imagino, eu quero que vocês entrem nisso também, mas que seja não só através da palavra em si, mas muito através do serviço, da presença de vocês, da maneira com as quais vocês conduzem as relações de vocês, porque no final é a maneira que as pessoas conseguem se conectar mesmo, entender, mas por que você é assim? Por que você pensa assim? Como vocês aplicam isso, né, nas relações interpessoais de vocês? Quando estão em missão, né? A gente conseguiu fazer muito isso estando como família lá. Porque, por exemplo, a forma que as famílias elas interagem é bem diferente do que a gente está acostumado por aqui. Então, nos eventos, mulheres de um lado, homens de outro, crianças do outro. É muito difícil ter um evento onde todos estejam juntos. Então, mulheres interagem com mulheres, homens com homens e crianças com crianças. E quando a gente vai para lá como família, a gente começa a ver que cada um tá para um lado, a gente fala, bom, a estratégia é justamente levar a cultura do reino e permitir que eles vejam a diferença da nossa família. Então, a gente começou a chamar amigos que eram casados com filhos, vem aqui na nossa casa, vem almoçar com a gente, vem passar um tempo com a gente. Quando eles chegavam, eles viam que estava nós dois juntos com a Abby, que é a nossa filha. Às vezes eles ficavam um pouco desconcertados. E agora quem vai para lá, quem vai para cá? A gente pode sentar, senta aqui. E era um tempo deles verem, deles fazerem perguntas, a gente fazer perguntas para eles. E às vezes a gente notava que eles, como casal, eles não sabiam muito bem como interagir um com o outro. Então... Até porque os casamentos são arranjados, né? Eles só se conhecem no dia do casamento. A maior parte dos casamentos são assim. Até hoje. Até hoje. Então, eles não são melhores amigos, assim como a gente começou o nosso relacionamento, né? Mas uma experiência como família, para testemunhar como Deus nos criou, com relação à paternidade. Lá, eles podem ter até 4 esposas e, geralmente, o homem mora com uma esposa em alguma região do país. Então, a gente viu muitas famílias que as mulheres estavam junto com os filhos e o pai não estava presente. O pai estava vivo. Não tinha como, né? Mas ter 4 não tava... esposas. Então, e a maioria opta por isso, porque eu já ouvi... Tem uma influenciadora... não vou me lembrar a religião dela, eu não vou me arriscar a errar sobre isso, mas ela, na cultura dela, muçulmana, pode casar com mais esposas, mas ela diz que eles geralmente optam por não se casar com mais esposas, né? Em Lá no países Chad- mais desenvolvidos, sim. Então, você vai para o Egito, Marrocos, eles geralmente têm menos esposas, né? Porque não dá conta, né? Financeiramente também. Sim. Mas lá no Chad é muito comum. Muito comum ter mais esposas. Poligamia. Assim. E mostrar como pai, estar presente com a minha esposa, com minha filha, mostrar essa relação de carinho. É uma forma de testemunhar também, né? Claro que a gente precisa falar, né? Que o evangelho, Sim. a fé vem pelo ouvir.
Mas essa é uma das formas de poder iniciar uma conversa, um relacionamento aí com o povo. Acho que você ia contar alguma história específica que aconteceu, ou não? Tem alguma história nesse sentido que você consiga lembrar de uma família, né? Como a Gabi mencionou, que foram à casa de vocês e tal? Sim, com crianças tem várias, assim, né? Uma situação que acontecia muito lá com relação a essa questão de paternidade, de ter muitos filhos. Cada mulher tem muitos filhos, né? São quatro mulheres e cada uma deve ter uns 10 ali. Mas às vezes a gente ia no mercado ou mesmo no bairro, as pessoas achavam a Abby bonitinha e queriam, dá a Abby pra mim. A Abby é a nossa filha, né? Dá a Abby pra gente. Daí eu falei, não, Deus deu pra mim. Deus deu pra gente. É uma bênção ter a nossa filha. E Deus deu a responsabilidade da gente cuidar dela como pais. Mas, ao mesmo tempo, eles faziam o inverso. Então, a gente ia no mercado, daí tinha uma senhora com uma bebezinha, me via, um estrangeiro, e falava, toma minha filha, cuida dela. Leva ela. E a gente falava, não, é uma bênção do Senhor, Deus te deu, Deus deu essa responsabilidade, cuida dela. Vocês nunca ficaram tentados? Várias pessoas ofereceram. Muitas pessoas ofereceram, mas a gente entende que... A gente entendia que não era uma coisa saudável. Sim, é diferente de uma adoção, sabe? Sim. Realmente a pessoa, ela estava entregando o filho dela para qualquer pessoa. Mas porque ela não queria cuidar ou porque ela não tinha como cuidar? Difícil saber. Porque imagina, você tá passando na rua... Nem conhecia e daí uma pessoa que tá sentada ali fala assim, leva meu filho, pode levar meu filho com você. Aí você fala... Não dá pra saber, por né? quê? Sabe? Qual a sua intenção de querer a minha filha ou você querer dar o seu filho? E a gente usava essa oportunidade para falar, não, realmente, é uma bênção de Deus, é para você. Então, cuida... zela por essa criança. E aí, no final, a gente falava isso e eles... não, é verdade, é mesmo, Deus me deu. Então, fazia a pessoa repensar um pouco sobre o que ela estava falando. Podia até ser um costume, às vezes nem era sério o que ela estava falando. Mas, no final, ela ficava, é verdade, Deus me deu. Então, outra coisa também que acontecia, por exemplo, a gente estava caminhando na rua, e lá é muito normal as mulheres cuidarem das crianças, justamente essa questão de paternidade, não os maridos. E quando a gente ia andar por aí, eu ia até o mercado, o Gá colocava a Abby no canguru. É uma mochila, um canguru, né? E ele carregava ela e não eu. E aquilo era um choque para as pessoas. Era um choque. O pessoal reclamava até. Eles paravam a gente no meio da rua. Eles olhavam assim pra mim e falavam, é você que tem que levar ela, não é ele não. Você que é mãe, ele eu falava, pai. Eu sou o pai, eu quero carregar minha filha. Aí eu amo minha filha, eu posso carregar minha filha. Então, o pessoal eles ficavam um pouco assim, nossa. Que estranho. Pois é. Que louco. Até aqui no Brasil, é claro, é uma realidade muito, muito diferente, mas ainda assim o cuidado paterno é sempre motivo de conversa, né? De diálogo. O pai faz a parte dele. Hoje a gente ouve, né, muito mais nesse sentido, mas sempre trataram a paternidade como uma ajuda pra mãe, né? Não como essa é a parte dele, essa é a parte fundamental dele. Então, tem uma amiga que falou no YouTube uma vez, né, influenciadora, e ela disse, engraçado, toda vez que o meu marido aparece com a minha filha, chove de comentário de tipo, nossa, mas só ele, só ele, só ele. Só que se sou eu que estou com ela no colo, ninguém fala nada. Então, por que não, né? E é tão importante isso, porque a forma com a qual a gente se relaciona com paternidade é como a gente vê Deus. Com certeza. E eu posso ver isso claramente na minha vida, assim, sabe? Eu, assim como você, Gá, eu cresci na igreja, tive muitas experiências, vivi isso até a adolescência. Depois de adulta, fiquei 4 anos longe do Senhor. E eu falo assim, com algum nível de arrependimento, mas sem constrangimento de que eu só conheci Deus Criador depois que eu voltei. Jesus era muito natural para mim. Falar de um homem perfeito que encarnou como Deus, padeceu das nossas dores e morreu pelos nossos pecados era muito natural para mim. Mas entender que esse Deus Criador matou o próprio filho, sendo que eu não tinha essa solidez em relação à paternidade, para mim ele era bravo e malvado. Crente da igreja, falando de Jesus, falando para as pessoas converterem ao evangelho, mas com essa visão sobre Deus Criador, sabe? Não de que ele é bom,
Eu acho que essa é a ênfase para o nosso tempo. E isso está se materializando através da vida de homens como você, que está se posicionando em relação à paternidade, de que não, é minha filha, são os meus Eu filhos. posso. São os meus filhos. Eu posso Dá licença, né? carregar. Que doido, né? Muito bom. Você sempre sonhou em ser pai? Sim. Sempre. E você em ser mãe? Sim, eu sempre sonhei em ser mãe. Assim, confesso que justamente com essa questão do chamado transcultural, eu sempre sonhei muito em ser mãe, mas existia um momento na maternidade e que eu parei para pensar e falei, nossa, eu acho que eu nunca me preparei para ser mãe em tempo integral e ao mesmo tempo corresponder o ID do Senhor. Então, é um momento de adaptação para mim entre a maternidade e o chamado, tudo se ajustando. Tá no processo É um aí. processo, eu tô vivendo um Vai processo. chegar mais desafios aí, 2 desafios. 2? Maravilhoso. Mas é um ato de muita coragem. As duas coisas hoje, né? Se a gente tá rompendo com a mentalidade do nosso tempo, ter filhos já é uma grande coisa. Com certeza. Já é um grande assunto. E ter filhos em campo missionário é mais ainda, né? Mas, ó, os A família que fica louca, né? Exato, com certeza. Mas, ó, o missionário geralmente tem bastante filho, viu? Lá no Esse chat. é o paradoxo. Gente, tem famílias de 6 crianças. A gente tem que povoar a terra, gente. É. Deus falou pra ser fértil e Multiplicar. multiplicar aí, ó. O pessoal fala pra gente, então significa então que vocês estão parando, vocês vão parar no terceiro. Não significa isso não, vamos crescer, gente, vamos expandir. Nossa, amor, que aula, hein? A gente aqui em casa, vamos conversar. Mas, inclusive, a primeira gestação, a gente tinha se casado, a gente ia ficar um ano aprendendo, a Gabi aprendeu francês, que era um pré-requisito para ir pro Chad, depois a gente ia ficar uns 3, 4 anos, e a gente queria, quando voltasse, ter o primeiro bebê. Uns 4 anos aí. Uns 4 anos aí depois de casado. Mas daí, porque a gente já tinha ouvido falar, né, que vai ser um trabalhão, vai atrapalhar na adaptação de um novo país, ela vai aprender um novo idioma, vai atrapalhar. As crianças têm necessidades e tudo mais. E daí o Espírito Santo começou a incomodar a gente, que filho não atrapalha a gente. Claro que tem os seus desafios, Óbvio. Suas tem demandas, né? suas Naturais demandas. de um bebê, de uma criança. O tempo muda, o que você levaria talvez 3 anos para aprender um idioma, talvez leve um pouco mais, mas é a realidade. E é uma bênção. E daí a gente resolveu liberar antes No primeiro ano de casado. antes de ir pro Porque a campo. gente já tinha entregado todas as áreas da nossa vida para Deus. Só faltava essa. E a gente quer saber? Assim, talvez tenha outras áreas também que a gente... Não, Naquela assim, mas época, Naquela só época, faltava essa. Agora a gente já Então, não... Deus vai continuar trabalhando em outras áreas aí. Mas a gente liberou, veio a benção aí. E foi muito especial ter ido com o bebê. Muito incrível, porque a Abby, gente, a gente passava assim na rua, Rai, as pessoas, elas chamavam a nossa filha, às vezes não sabiam o nosso nome, mas sabiam o nome dela. Abby! E a gente, oi, tudo bem? As mulheres me paravam na rua pra saber como tava minha filha. E sua filha, acordou bem? Ela tá bem? Quantos anos ela tem agora? Vai fazer 2 mês que vem. Ai, perdão, Imagina. ela tem 1 e 11. Bebezinha. Mas Quer é dizer, super não comunicativa, mais, né? super... E como ela percebe, é porque ela não tem outro parâmetro de vida, né? Se não um campo missionário, se não conhecer pessoas, se não... ela não precisou se adaptar, ela nasceu nesse contexto. Né? Ela foi pra lá com 6 meses, né? Muito novinha. Então, tudo pra ela era descoberta, aqui ou lá. Então, isso não foi um desafio tão grande pra ela. Foi mais, talvez, pra gente com adaptação, mas pra ela, não. Ela conhecia crianças, ela interagia com os locais. E isso para ela foi de uma forma muito natural, inclusive para ver novos idiomas. Ela entendia mais do árabe local do que eu. Os comandos, né? As pessoas falavam, Abi, pega isso aqui e leva lá para sua mãe. Ela pegava e até me entregava e eu ficava, meu Deus, eu não acredito. É uma época de aprendizado absurda, né? O cérebro do bebê tá super assim... Tudo que acontecer em volta, ele... E tá aberta, né? Não tem os bloqueios, né? Então, traumas, as crianças tudo comendo gafanhoto, ela ia lá e comia gafanhoto. A gente,
Ai, meu Deus. Nossa, isso foi a pior coisa que eu já comi na minha vida. É politicamente correto comer o gafanhoto? Pode falar isso na internet? Eu estava num país em que tinha gafanhoto como pipoca na porta. Assim, Não é normal. assim? Vai visitar Então, as casas. eu deve ser. experimentei e até ali, olha, isso foi uma grande mudança na minha vida. Porque até ali eu dizia, não tem nada que eu não experimente. Como eu vou dizer que eu não experimento se eu não tenho como dizer se eu gostei ou não, se eu não viver a experiência e tal. Depois daquele dia eu falei, não é assim a vida. Calma. Eu passei o resto do dia arrotando gafanhoto, gente. Eu Mas só você comi tirou as 2. perninhas? Não lembro. Não, comi tudo, tava temperado. Corajosa. Sozinho, né? Mas às vezes, se é bem feito, fica, Vocês fica ok. aprenderam a gostar de gafanhoto? Não é uma comida que a gente tem em Ah, casa, é assim. muito forte, é um termo muito... Mas é tão estranho quanto um camarão, né? O eu- camarão é um bicho tão feio e a gente come. Eu gosto, eu amo camarão. eu também Eu gosto. comi minha vida inteira camarão, porque eu sou nordestina. Eu vivi de camarão. Mas eu tive um sonho específico que foi direcionado pra mim. Nunca nem testemunhei sobre isso na internet, mas pra parar de comer. Na mesma época que eu descobri que tinha endometriose. E hoje, 3 anos depois, já faz quase 3 anos que eu não como. Acho que já faz mais de 3 anos que eu não como camarão por causa do sonho que eu tive. Que eu senti que era uma convocação de Deus, assim, tipo, vamos parar. Quando eu fiz a minha última ultrassom, o médico falou assim, a gente tem visto estudos que frutos do mar realmente não são bons pra endometriose e tal. Nossa. Aí eu falei assim, Deus me falou isso em sonho há 3 anos atrás. Ele falou, seu sonho estava certo. Eu falei, "Pois é." Mas por isso, mas eu sempre amei camarão, né? Fui uma criada no camarão. Bicho feio pra Dedéu, mas Ai, delícia. Depois te que você gosto. tira a casca, não é tão feio assim, vai. Ai, gente, vale a pena. Vai. gafanhotos também, assim. Gafanhoto Tira as perninhas. Mas a nossa filha, ela nem tirava as perninhas. Ela é. comia como eles comiam. Ela não tinha esses bloqueios. assim. Não, as crianças iam pegando, ela ia pegando com cabeça e tudo, ia comendo. E assim, óbvio que não era uma comida que a gente trazia pra dentro de casa Sim, como do sim. dia a dia. Mas também não privava ela Com de certeza, participar. imagina, de jeito nenhum. E até era quando a gente ia fazer visitas, era uma forma que eles tinham pra honrar, sabe? Então, trazer esses petiscos e tal. A gente Verdade. comia. E a gente comia, Entendi, óbvio. entendi. Não. Tem que estar com a mente, o coração e o estômago abertos pra se comunicar, né? Sim. Se esse é o São as propósito, criar ligações. laços. Como é a relação da comunidade local cristã? É um grupo pequeno, poucas pessoas. Vocês estão perto dessas pessoas? Tem outros brasileiros lá? Como essa comunidade se comunica com outras religiões? Porque a gente sabe que nós estamos falando de missões aqui, mas tem uma coisa que a Bíblia nunca abriu mão, foi o respeito. Com certeza. A maneira como lidar com as outras pessoas. Eu tô lendo um livro excepcional chamado Fator Melquisedeque, ainda não terminei, mas ele começa com a citação de Paulo, lá em Atos, quando ele está nos altares gregos, e um dos altares tem o nome do Deus desconhecido, e ele, apesar de ter olhado aquilo e ficado indignado com a idolatria daquele povo e daquelas pessoas, ele guarda isso para si, e quando chega lá ele diz, eu vejo que vocês são muito religiosos, e isso é muito bom, né? Eu vejo que vocês estão muito dedicados a isso, mas de quem que é esse altar aqui? Do Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o Deus que eu adoro. Cara, isso tem tantas lições e tão profundas, né? Principalmente nessa perspectiva missionária, e eu volto a dizer, não missionária apenas transcultural, mas mesmo entre outras famílias e pessoas que estão perto de você, que nos ensina muito, né? E o livro também fala que a convocação de Paulo foi: abra os olhos das pessoas e converta ao evangelho. E eu sinto que nós, como cristãos, a gente esquece de abrir os olhos. A gente quer pular para a parte da conversão direto. Então, saber ter essa consciência de que eu estou te oferecendo algo que transformou a minha vida. Não é porque eu quero estar certo, não é porque a minha religião é melhor do que a sua, mas é porque eu vivi uma experiência, sabe? Então, como vocês aplicam toda essa perspectiva, e se vocês participam de uma comunidade local, como que é a relação da comunidade cristã com outras religiões, né, que estão lá? A gente é enviado pela nossa igreja local, daqui de Campinas, mas lá a gente faz parte de uma agência missionária. Então tem uma equipe por trás, a gente não está sozinho.
E a gente consegue o visto por meio de uma igreja lá, de uma denominação, que é própria lá do Chad. E a gente frequenta essa igreja, né? É, e bom, como é um país muçulmano, a gente não tem como fazer evangelismo nas ruas, De de porta porta em porta. entregar folhetos. E é através dos relacionamentos. O que é algo muito bom. E que é o que a gente devia fazer aqui, né? Aqui a gente deve, mas a gente tá se movimentando, viu, gente? É. Ai, O espírito tá assim, comunhão, galera, é mesa, é toda vez que partir o pão, tá? Em qualquer lugar, no trabalho, no ponto de ônibus, dentro onde do for. Uber. Mas a igreja lá tem estratégias também para poder se relacionar e poder ajudar a comunidade, né? Então tem clínica, tem escola onde eu trabalhei. Então tem Você dava formas aula de ali. quê? Eu dei aula de inglês e de informática. Pra Eu- crianças? Ou Para pra adultos. Aham. Acima de 18. E então eu visitava meus alunos, eles me visitavam. E nesses tempos, assim, que eu podia compartilhar o que Deus fez na minha vida e como Deus pode nos restaurar e nos salvar, né? É lindo ver, porque, gente, qual é a melhor oportunidade se não no relacionamento? Existem muitos testemunhos no chat, inclusive de amigos que a gente tem compartilhado nas igrejas, de pessoas que passaram a crer justamente por essa oportunidade, antes de comer, por exemplo, parar e orar e agradecer a Deus. Esse é um testemunho muito legal, você podia... Tem dois alunos meus que eu fiquei muito próximo deles. Sempre visitava, eles sempre iam em casa também. E a gente sempre comia junto e antes das refeições eu sempre agradecia a Deus pelo alimento. Isso não é uma prática que eles têm, né? E eles gostavam bastante. E um dia eu fui visitá-los na casa deles e eu preparei um bolo de chocolate. Lá eu tinha um forno solar, era uma caixa de madeira, preta por dentro, com vidro e uma tampa de alumínio. E daí o sol bate, reflete, vira uma estufa. 6 horinhas pra fazer um bolo, mas ele fica uma delícia, gente. Que louco, 6 horinhas de sol. Desse sol. Não dá pra fazer à noite. Um sol de 40, 45 graus. E eles nunca tinham comido um bolo, muito menos chocolate. E eu todo feliz lá, levando o bolo pra eles. Daí cortei o bolo, dividi pra todo mundo. Quando eu fui comer, ia dar a primeira mordida, eles falaram assim: ué, mas não vai orar? Agradecer a Deus? E daí eu falei: não, com certeza, vamos agradecer a Deus a esse bolo gostoso. E daí a gente comeu junto, a gente orou, agradeceu. E um tempo depois, depois de falar bastante sobre Jesus, eles vieram fazer a oração de confissão dos pecados, entregando suas vidas para Jesus e para a glória de Deus. E é por meio dos relacionamentos, né? Essa não é a Deus. ideia nossa, né? Deus fez isso com Jesus. Sim. Esvaziou de toda a sua glória e todos os atributos que ele tinha para si mesmo. Como Deus não se apegou a essas coisas e se tornou um de nós para poder saber, para poder ser até aperfeiçoado. É muito louco, né, gente? O evangelho veio pra gente muito doida mesmo. Assim. E o respeito, óbvio, né? A fala é muito importante, o compartilhar, muito importante. A gente acredita que o simples fato da gente viver de uma forma não necessariamente tira de nós a responsabilidade de não compartilhar. A gente precisa falar. Mas eles ficam... eu estou falando do chat porque é o local que a gente ficou e a gente pôde compartilhar mais. Mas as mulheres, eu via que elas ficavam um pouco chocadas, por exemplo, quando elas descobriam que eu estava andando vestida de forma local, por respeito a elas, e não porque a minha religião falava para eu andar daquele jeito. E em alguns momentos elas falavam para mim: o que você acredita? Eu falava: eu sou cristã. Mas por que você está andando igual a gente? Por que você está coberta? Eu estou andando coberta por respeito. Sério, por respeito. E elas ficavam assim: obrigada por isso. Existem coisas que a gente pode viver juntos sem agredir, sem ofender, porque a gente sabe que biblicamente aquilo não está indo contra o que Deus nos ensina. E isso é uma coisa que
agrada o coração das pessoas por ver que você não tá indo para ofender. Isso é que amor, você né? quer conviver, que você quer poder compartilhar de sua fé, que você quer poder Aprender escutar. também. Exato! Que você quer poder escutar sobre a fé delas e que isso não precisa ser uma ofensa para nenhum dos lados. Quando minhas professoras estavam tendo um tempo me ensinando sobre o árabe do Chad, elas falavam sobre a religião delas, mas elas também me davam oportunidade de falar. E isso não precisava ser uma ofensa para nenhum dos lados. Era saber conviver. Era respeitoso. E a nossa missão não é impor uma religião, não é impor sobre Jesus. É compartilhar sobre Jesus. Agora, eles têm a decisão de decidir ou não seguir a Jesus. Mas a nossa missão é falar, compartilhar o evangelho, né? E quem vai trazer essa convicção é justamente Deus. A gente não pode fazer esse papel, a gente não consegue fazer esse papel Convencer. de colocar dentro da pessoa, você vai acreditar. Porque senão se torna algo muito Pesado. pesado. Fica todo mundo dando cabeçada, né? Essa expressão. Muito bem, muito legal. Gá, ano passado, em maio, na mesma época que eu compartilhei um vídeo no YouTube falando sobre o abuso que eu sofri quando eu tinha 6 anos de idade e tal, por alguma razão eu fui impactada pelo seu conteúdo também, contando o seu testemunho nesse sentido. Pra gente não... Para ser um pouco mais enfático no contexto do que a gente está conversando, eu queria que a gente falasse um pouco da sua visão como pai, né, no sentido de como proteger a sua filha de passar por uma coisa parecida com o que nós passamos, né, de abuso, mas eu também queria que você compartilhasse um pouquinho do seu testemunho nesse sentido, né, como aconteceu, porque a cada 2 minutos, se eu não me engano, essa estatística, uma menina está sendo abusada. Então, enquanto a gente está aqui tendo essa conversa, muitas crianças estão passando por isso. E a gente sabe como isso é uma grande e devastadora ferida na alma de uma pessoa e de uma pessoa inocente, sem defesa, ou quantas coisas isso são levadas e roubadas. E eu falo disso em primeira pessoa porque eu acho necessário que a gente se coloque. Mas eu acho importante você contar a sua história porque a gente fala muito mais de meninas que passaram por isso. Como se os meninos não estivessem expostos também, não estivessem vulneráveis também. E você demonstra muita coragem para tocar nesse assunto, né? Que só pode vir realmente de uma percepção de missão mesmo, de uma convocação. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Vou deixar, glória a Deus por tudo. E obrigado pela oportunidade de poder compartilhar o vídeo naquela época. E a gente recebeu muitos feedbacks, assim, de homens falando que se sentiram encorajados por ouvir a minha história. Porque realmente é mais meninas, né, que abrem o coração ali. E eu contei a minha história como homem, né? A minha história, eu me converti aos 7, aos 9 anos Deus começou a falar a respeito de missões. E eu fico imaginando, assim, no mundo espiritual, né? Deus ali querendo investir na minha vida desde criança, mas o diabo totalmente odiando essa situação. E aos 9, falando sobre missões, aos 11 eu sofri um abuso sexual por um menino mais velho que eu na minha escola. E isso afetou muito a minha identidade. Por conta do abuso, eu comecei a procurar essas imagens que eu fui acessar e por isso eu entrei na pornografia. Por muitos anos eu vivi viciado na pornografia e além disso, por ter sido por um menino mais velho, eu comecei a consumir pornografia entre homens, entre rapazes. E isso começou a afetar muito a minha identidade. Sim. E era uma luta. No início ali da minha adolescência, eu na igreja buscando a Deus, falando, Deus, me livra desse vício da pornografia. E que é uma coisa demoníaca, isso vai transformando a nossa mente, vai dando vontade de fazer aquelas coisas. A gente fala do ponto de vista espiritual, né? Uhum. Mas a neurociência hoje já fala prova, sobre os efeitos da pornografia no nosso afeta cérebro. muito em tudo. Em tudo. E aí agora o oposto vira verdade também. Me perguntaram esses dias, Rai, como eu venço uma pornografia? E era uma menina falando. E aí esse é um tema tabu entre as mulheres. Porque sim. entre os homens, ai, nossa, você viu tal coisa e tal, é até compartilhável. Né? Mas como eu venço? Então aí vira o jogo. Não, isso aqui é pra mulher, agora é vergonhoso e etc. Mas realmente é um tema que a gente precisa tocar, porque é devastador pra alma
como mente, pro espírito e pro corpo. Sim. Nada passa isento, né? É o pecado em geral, né? Afeta muito tudo, né? E eu fui entrando nessa luta. Bola de neve. E daí eu comecei a ter vontade de fazer essas coisas que eu via no vídeo. Então, depois eu comecei a me relacionar com outros homens, me relacionei com muitos homens, a ponto até mesmo de me prostituir. Mas, para a glória de Deus, Deus restaura a nossa identidade, restaurou a minha vida e me salvou. E hoje eu sei o homem que Deus me criou, com as características que eu tenho. Então, quando eu era criança, muitas vezes, por eu não gostar de futebol, eu tinha esse lado, um rótulo mais de menininha, que não era homem por não gostar de futebol. Eu tinha letra bonita, homem não pode ter letra bonita. Eu era bonzinho, eu me relacionava bem com as meninas. Homem não pode ser assim, tem que puxar o cabelo da menina na escola. Então, esses rótulos foram um complemento aí para tentar destruir a minha identidade. Mas hoje eu entendo que essas características eu posso usar para a glória de Deus. Com certeza. E com a minha família. A Gabi, ela passou por todo esse processo junto comigo. Assim, ela já sabia dessas minhas lutas desde o início. E hoje, como pai, dá um temor, assim, no coração. Saber, meu Deus, eu tenho uma filha e agora 2 filhos. E é um mundo tão cheio de maldade. E, às vezes, bom, na época foi uma outra criança que me abusou. Talvez ele não sabia também o que estava passando. Ou talvez passou por Passou algo pela mesma Passou coisa. por algo, talvez. E então, assim, nossos filhos estão suscetíveis a um mundo cheio de pecado, né? Mas, como pai, a gente pode ajudar os nossos filhos nessa criação. E, Até no começo, né? Na identidade, né? Que esse era um ponto, assim, com afirmar, ter essas afirmações. E eu vejo que os pais têm um papel muito importante. A gente tem ministrado nas igrejas, em grupos de adolescentes. E um dia desse a gente falou num grupo, a Gabi com as meninas, eu com os meninos, tinha cerca de 35 adolescentes ali. E o assunto de pornografia estava sendo falado, né? E foi perguntado quem tinha essa luta na área de pornografia. E todos levantaram as mãos. 100% dos adolescentes de uma igreja. E não interessa a natureza da pornografia, se é Não. heterossexual ou homossexual. Sim. Porque esse eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar. Não faz diferença. Não faz diferença. A gente, pornografia. eu vi uma pregação também, queria muito lembrar do nome do pregador aqui, mas ele fez uma pegadinha, ele contando. Porque numa igreja eu recebi um direct tal, nananã, de uma mulher e a igreja inteira deu risada. E aí ele falou assim, vocês estão dando risada porque eu tô dizendo que eu recebi um direct de uma mulher, mas se fosse de um homem, tava todo mundo chocado aqui. Então, essa questão da identidade realmente não faz diferença É pecado. para que lado ela foi deturpada. Exato. Não é se a sua história passou por esse lugar e você é muito corajoso em falar sobre isso, realmente com certeza é Deus na sua vida. A minha história passou por um outro lugar, outro tipo de busca. Ainda que eu não tenha entrado na pornografia, de fato, a sensualidade, a balada, as músicas. As pessoas não entendem muito, às vezes, minha relação com música, porque eu me privo de certas músicas, de certas coisas, de certos ritmos até, para que não me leve a este lugar na minha mente mesmo, sabe? Sim. E que é uma experiência pessoal minha, e cada pessoa vai ter a sua dinâmica com Deus e tal. Mas não faz diferença. Esse é o ponto. Sim. Não faz diferença por onde a sua identidade foi deturpada. Existe um lugar em Deus que ela pode ser restaurada. Amém. E Glória os a pais Deus. têm um papel, né, para poder ajudar nesses desafios, nessas lutas. Um dos meninos comentou que foi compartilhar com a mãe e ela falou assim: menino, vai conversar com seu pai, não conversa comigo sobre isso, não. E não. A gente pode ajudar. A gente precisa confessar esse pecado. Até o encorajamento para quem está assistindo o vídeo, para que converse com o seu marido, com a sua esposa, converse com os seus filhos. Vocês têm lutado nessa área, vocês passam por isso. E vá preparado para não chegar, preparado para ver uma família, um casamento restaurado. Porque às vezes você vai perguntar e daí vai apontar: seu traidor, seu pecador.
mas vai com o coração aberto para poder ajudar e resolver a situação. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Quando se diz, né, que realmente existe, esse é um problema em massa, né? Não só para os homens, mas para as mulheres também, a questão da pornografia. Mas ter essa consciência de que quando você chega para o seu parceiro, ou para o seu futuro parceiro, parceira, quando você for perguntar, pode ser que haja um sim. Sim. Eu vi algo. Sim. Sim. Esse é um vício, é uma luta pra mim. Como que você vai reagir com isso? Porque a gente tá num tempo onde todo mundo quer casar, onde todo mundo quer um relacionamento, mas saber que esse ser um, ele dói, se tornar um dói, lutar com as dificuldades do outro. E se não for presente do passado, Exato. Né? Não, eu já não tenho mais, eu venci essas coisas, mas eu já passei por esse lugar. Tipo, como você vai acolher isso, né? Com que isso... Porque é esse o ponto, a gente ter uma consciência da nossa natureza pecaminosa, adâmica, grande o suficiente para perceber que eu poderia ter feito a mesma coisa. A diferença é que eu não cometi esse pecado, mas eu cometi esse, eu andei por esse lugar. E isso me separa de Deus. Também acho importante a gente pontuar isso, né? O conceito de pecado, porque pro mundo é um conceito, para nós é uma realidade. Mas para as pessoas que não estão inseridas na mentalidade do evangelho, o pecado é meramente um conceito. O que é certo, o que é errado? Se você não tem um parâmetro para seguir, uma direção, é muito difícil falar sobre isso. Mas o que é o pecado? Quando o pecado entrou no mundo, ele nos separa de Deus. E por que é tão problemático separarmos de Deus? Porque nós só somos quem somos e só somos completos e íntegros ligados a Deus. E como fazer essa ligação com Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo que foi dado. Então, esse caminho precisa ficar mais claro para todo mundo, né? A necessidade de você é pecado, você é pecador e é por isso que você está condenado. Não, você é pecador, existe um perdão disponível que não está condicionado ao arrependimento, porque o perdão já foi dado antes, você tendo sido arrependido ou não. A diferença é, você vai aceitar esse perdão, você vai acessar esse perdão ou não, sabe? Então, eu acho que essas coisas, a gente precisa ser mais claro em se comunicar como igreja, né? Não é o suficiente dizer para a menina, você precisa se manter pura. Para uma menina adolescente. Mas por que eu preciso me manter pura? Por que você estuda? Qual é a consequência disso se eu não me manter pura? Qual é a consequência? Exato. É uma consequência só por causa da separação de Deus, mas Deus é muito egoísta. Por que eu não posso viver a minha vida, etc? Não, é porque isso vai te distanciar da sua identidade, da sua integridade, de você como completo. Então, acho que a gente, como igreja mesmo, né? A gente precisa realmente explicar mais no sentido de, não só como regra, mas como relacionamento, essas coisas. E é por isso que a gente entra nesse tema tão delicado, né? Mas com o objetivo de dizer que há libertação para qualquer lugar que você tenha ido e do qualquer lugar que você queira sair. Porque o único motivo que você teve, Gá, para abandonar essa vida, e o único motivo que eu tive para abandonar as coisas que eu vivi, foi um só. Não foi a religião, não foi a imposição das pessoas, não foi... Nem a consequência do pecado foi o suficiente para me fazer abandonar. Foi a revelação que eu tive de Deus. A revelação que eu tive sobre Deus. Então, nenhuma dessas coisas, as coisas que você está vivendo agora, não são suficientes para impedir que você tenha uma revelação de Deus. E você só vai se livrar delas depois da revelação. Percebe? Então, acho que essas coisas são muito necessárias da gente deixar bem as claras, assim, para todo mundo. E depois desse momento de realmente reconhecer Deus, não esquecer as coisas que Ele fez, né? Não ficar para trás, porque a gente tem um pouco desse hábito. E as pessoas, às vezes, quando a gente vai ministrar e o Gá fala sobre o testemunho dele, vem os olhares para mim como esposa, né? E você? Como você lida com isso? Você sabendo da história, do passado, como você lida com isso? E a gente deixa muito claro o seguinte, que eu também tenho uma história, e quando Deus ele mudou a minha história e me tirou das drogas, de bebidas e tudo mais, eu pude ver na prática exatamente isso, é a transformação. Agora, como eu, uma pessoa que fui transformada, eu posso olhar para a história de alguém e falar, não, Deus não pode fazer isso nele. É absurdo, é loucura. Então, quando a gente olha um para o outro como marido e esposa, a gente vê no outro Deus sendo totalmente capaz de mudar qualquer coisa, qualquer situação.
Dói. Tem momentos que a gente precisa chorar, tem que a gente precisa realinhar, obviamente tem. Mas quando a gente entende que o mesmo Deus que mudou a minha história, mudou a dele, e que mudou a dele, mudou a minha, e que pode mudar a história de qualquer pessoa, o nosso, realmente, aí a nossa vocação, o nosso chamado, ele faz mais sentido ainda. Porque se esse Deus que transformou a nossa história, ele chegar aos ouvidos daquela pessoa, pode mudar a história dela. Então, por que eu vou ficar parada aqui? Por que a gente vai se manter parada onde a gente está? Porque ele pode mudar a pessoa mais radical que for. Só basta chegar até ela ter a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Então, a gente traz muito essa consciência para nossa vida, que Deus nos chamou a gente sendo pessoas improváveis para a sociedade. Nós somos pecadores, né? Não somos falhos. pessoas corretas, assim, no termo de, tipo, totalmente transformadas. A gente tem que estar em constante... Ou habilitadas, né? Não. A gente tá no processo aí, né? A gente olha pra nossa vida e fala, Deus, obrigada pela misericórdia, mas a gente não entende os processos e as portas que Deus abre pra gente falar sobre ele pra pessoas. Mas a gente tem essa convicção no nosso coração, que aquele que transformou e tem transformado a nossa vida pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então a gente só obedece. E é possível viver essa vida transformada, Com de certeza. pureza, longe da pornografia, longe do pecado. E Criando estratégias para isso. cada um tem a sua luta, né? Cada certeza. um luta numa área. E isso que a Gabi a gente tem estratégias para poder lutar junto como família, casal e Deus ajuda nesse processo. Com certeza. Uma luta contínua. Com certeza. Acho que a primeira estratégia que está acima de todas e vale para todo é estar perto de Deus. No sentido da prática da oração, da leitura da palavra. Assim que eu voltei para Jesus, eu estava cheia de vícios, obviamente, que não me faziam bem. E quando eu queria... quando eu percebia que eu ia ser vencida por algum desses vícios, eu ficava de joelhos na cama e eu não saía de lá. Até que a vontade passasse, sabe? E eu acho que... E aí, hoje, eu não tenho mais a mesma vontade, porque você vai vencendo mesmo. E, de novo, da parte do ponto de vista químico, cerebral mesmo. Porque a gente fala da pornografia como se ela fosse um caso isolado, de tipo, esse é um vício difícil a ser vencido. Pode observar que ao longo do seu dia, existem vários outros pequenos vícios que levam a essa prática no final, né? Até o que ouve, o que vê, o que assiste, né? Essa é o exercício das virtudes para trocar pelos vícios, né? Então a gente precisa se vencer em muitas coisas, além dessas coisas que são mais sujas, né? De fato. E são mais difíceis de falar sobre. Então, a gente precisa estar se vencendo o tempo inteiro. Então, não é novidade pra ninguém. É só com Deus mesmo. Só com Deus mesmo. Pra vencer. Bom, então, caminhando pra encerrar agora esse papo tão profundo. Tão vulnerável, né? E é nisso que a gente precisa se apoiar mesmo, né? Uns nos outros. É isso que é ser um só corpo. Sim. Eu queria saber quais são os planos futuros de vocês agora, quais são os próximos passos em relação a esperar os bebês nascerem. Sim. A gente veio para o Brasil faz 2 meses para o nascimento dos bebês, que deve estar previsto aí em agosto, setembro. Daí a gente vai esperar uns 3, 4 meses para retornar para a África. Mas no finalzinho do ano passado, Deus nos deu um direcionamento diferente. Para mudar de país, para mudar de tipo de trabalho. A gente vai ser enviado pela mesma igreja, trabalhando com a mesma organização missionária, mas agora a gente está indo para Gana. Gana também é um país africano. A gente trabalhou lá com os povos não alcançados, no Chad, povos que nunca ouviram falar de Jesus, e eu estou lá desde 2017. E agora Deus direcionou para esse ministério que é mobilizando a igreja africana para poder ser enviado às nações. Então, que eles possam enviar seus próprios missionários. Que legal. E a gente já viu muitos missionários europeus, norte-americanos, agora os latinos, brasileiros, asiáticos estão sendo enviados também. Mas a igreja africana também está crescendo. Que legal. E a gente quer ajudar, contribuir nesse preparo, nessa capacitação para poder enviar esses missionários africanos.
Então a gente está nesse processo de transição mais uma vez. Como foi a despedida da galera lá no chat? Muito choro. Muito choro. Foi difícil para a Abby também. Ela sentiu bastante também. As pessoas vinham, abraçava, dava tchau, chorava. As últimas semanas para ela foi bem melancólica. As pessoas dizem, a criança não sente? Sente, gente. Sente muito ainda. Foi triste fazer essa transição, mas ao mesmo tempo as convicções que Deus deu ao nosso coração foram, assim, de trazer muita paz. E a gente sabe que as portas do chat estão abertas para visitas, para quem sabe levar novas equipes, novos missionários para lá. Então isso também aquece e conforta o nosso coração. Mas sim, foi difícil. É difícil deixar depois de tantos anos, né? Pessoas tão queridas, Quanto tempo vocês ficaram lá? histórias. Desde 2017, né? É muito tempo. Ele como família a gente ficou A desde gente 2023. serviu 1 ano e 3 meses. E então, foi um tempo desafiador, né? Essa despedida. Mas a gente está muito feliz também por essa nova fase. Vai ser uma nova cultura, um novo país. Então, outros desafios aí. Sim, mais crianças. As crianças. Só 3? Por enquanto. Por enquanto. E contando. Contando, exato. Se nunca faltou nada. Vamos ver antes, depois, não né, é se a agora gente- que vai faltar. Depois de nascer. A Você vai continuar na mesma fé. gente gostaria muito. Próximo capítulo. Muito bom, gente. Como que a gente pode, a audiência, alguma maneira que a gente pode contribuir com o trabalho de vocês, com a missão de vocês? A gente conta muito com as orações Com de vocês. certeza. É importantíssimo, as orações. A gente tem nosso site, que vocês podem saber mais informações de como abençoar a nossa família. As nossas redes sociais também, para estar acompanhando a nossa trajetória. A gente tenta. A gente não é tão ativo quanto você, mas a gente tenta de vez em quando necessário, postar importante. coisas, porque realmente é o meio das pessoas ficarem sabendo como que tá caminhando. E é muito interessante como Deus tem levantado essas pessoas para estarem intercedendo por nós, sabe? Nossa, pessoas bastante. pessoas, igrejas, assim, que a gente nem faz ideia e estão ali orando e enviam mensagem: olha, a gente ficou sabendo que aconteceu tal coisa, a gente tá aqui orando por vocês. E elas repassando para outros também, né? Então, é uma forma que a gente sente muito cuidado e acolhido, sabe? Deus, as pessoas falam, nossa, vocês são muito corajosos de ir. Mas, na verdade, a gente não é corajoso, a gente é obediente. Porque coragem, ela pode oscilar, mas Sim. ela não pode parar, né? Sim. E nessa obediência, a gente vê o cuidado do Senhor nessas coisas, na provisão, na oração, na proteção. No de tantas sustento. formas, no sustento. Cada mês é um milagre. Nós somos voluntários. Às vezes as pessoas acham que recebem um salário, né? Mas nós somos voluntários ali. E é pela graça de Deus que a gente tenha seguido ali. Que lindo. Graças a Deus nunca faltou nada. Nunca faltou, Deus é bom demais. Então, Orem por tudo que for possível orar. o nosso Instagram é Gameireles, com 2 L's, O meu é Gabriele com 2 L's e... .a. Ponto A. Não. Underline A. Esqueci a cabeça da grávida, esqueci como chama. Justo. E Você os- está fazendo 2 cérebros. Mesmo, bem lembrado, bem gravidez. lembrado. E o site é www.familiameireles.info. Perfeito. Muito obrigada, Obrigada. pela Obrigado. partilha de vocês, pelo coração de vocês. Obrigado, Rai. Acho que a gente podia também deixar para encerrar, né? Vou encerrar pedindo para que vocês se inscrevam no canal, para que vejam outros vídeos, compartilhem essa mensagem com mais pessoas. Mas eu acho que vocês poderiam encerrar o vídeo deixando uma mensagem nesse aspecto, assim, missionário, né? Em toda a amplitude da palavra. Meu encorajamento é que, se você conhece Jesus, foi transformado por Ele, você tem essa missão de falar dele aonde você estiver. E se Deus te direcionar para um contexto transcultural, para uma outra nação, só obedece e vá. Converse com a sua liderança, seus pastores, seja enviado, isso é bíblico, seja enviado pela sua comunidade local e vá, obedece aí a voz do Senhor. O meu encorajamento é... O medo, ele realmente vai aparecer em muitos momentos, mas a obediência, ela precisa ser maior que todos os porquês que o medo vai trazer à mente. Seja relacionamento, seja crianças, seja provisão financeira, seja o que for. O que Deus espera da gente
é a obediência. Ele sabe que o medo, os desafios vão acontecer, mas eles vão acontecer dentro da sua casa ou dentro de qualquer outro lugar. onde você estiver. Então, vai com medo e tudo. Não espera o medo desaparecer para seguir o que Deus está falando ao seu coração sobre o propósito que Ele quer te usar. E simplesmente vai com medo e tudo. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.